Um bom dia a todos. Eu gostaria de convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 24 até o verso 29. As crianças podem subir para a escola dominical neste momento. Teremos um momento especial para elas ali. João capítulo 20, a partir do verso 24, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor, quero te louvar, porque podemos prestar um culto de adoração e de louvor ao Senhor. E sabemos que até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos abençoado ricamente. Que o teu Santo Espírito, nesse momento, esteja ungindo, ó Pai, esteja falando, ó Deus, a toda a congregação. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui nesse mundo, Ele se preocupou em preparar os seus discípulos para a propagação do Evangelho da salvação para todos os povos, todas as línguas, todas as nações, ou pelo menos dar início a essa grande comissão, não é? Mas Jesus, Ele disse também que para isso ocorrer, era necessário que Ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, né? Morrendo pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. E no Evangelho de Mateus, nós encontramos pelo menos 3 passagens, onde o próprio Senhor Jesus esclarece aos seus discípulos que era necessário que Ele morresse e ressuscitasse no terceiro dia. A ressurreição de Cristo, ela é a base da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 15, 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. O apóstolo Paulo estava aqui combatendo uma falsa doutrina, um falso ensinamento, uma heresia que estava ocorrendo ali dentro da igreja de Coríntios, onde diziam que não havia ressurreição. E Paulo está dizendo: ora, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a minha pregação, a nossa pregação é vã, é inútil, né? E a vossa fé também é inútil, se Cristo não ressuscitou. Crer na ressurreição de Cristo é fundamental para nos dar a esperança de vida eterna. E o texto que nós lemos, ele fala sobre uma experiência vivida por um dos seus discípulos, Tomé, em relação à sua fé na ressurreição de Cristo. Nós sabemos poucas coisas sobre Tomé. Sabemos que ele era chamado de Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Tomé, provavelmente, ele tinha um irmão ou uma irmã gêmea dele. Tanto Tomé como
Dídimo, as duas palavras significam gêmeos. Tomé é uma origem aramaica e Dídimo é uma origem grega. Sabemos também que ele era um pescador, assim como João, como Pedro, como Tiago. Tomé também parecia ser um homem corajoso, mas talvez por conta da sua personalidade, por conta do seu temperamento, talvez ele tivesse uma visão um pouco pessimista das coisas. Ele enxergava o mundo talvez de uma forma um pouco pessimista. Em certa ocasião, Jesus precisou sair da região da Judéia, porque os judeus queriam matá-lo ali, e ainda não havia chegado a sua hora. Então ele pega seus discípulos, sai da Judéia e vai para uma outra região, a região da Galileia, uma região mais calma, um pouco mais tranquila. Só que ali, ele fica sabendo que Lázaro, o seu amigo Lázaro, havia falecido. Então, ele decide voltar para a Judéia para vê-lo. E diz a palavra de Deus que os discípulos ficaram apavorados com essa decisão. Porque eles disseram, mestre, os judeus estavam tentando te matar ali. E agora você quer voltar? E aí então, Tomé, ele se levanta e ele diz assim, vamos também nós para morrermos com ele. Então veja que ele, ao mesmo tempo que ele não se recusa em ir junto com Jesus, ele não se recusa a arriscar a sua vida junto com Jesus, mas ele também tinha uma visão talvez um pouco pessimista, ao concluir que indo para lá, ele seria morto junto com os discípulos. E nós sabemos que nada disso aconteceu, não é verdade? Além de ninguém morrer nessa jornada, eles tiveram o privilégio ainda de ver Lázaro sendo ressuscitado. Mas o que deixou Tomé famoso mesmo, foi o fato de ele receber o título de discípulo incrédulo, ou discípulo cético. Todas as vezes que a gente fala de Tomé, certamente já passa em nossa cabeça aquele discípulo que, poxa, não acreditou em Jesus. Aquele discípulo que precisou ver para crer. O discípulo que precisou tocar nas feridas de Jesus. Quando alguém fala alguma coisa para nós, que é algo muito extraordinário, muito fora do normal, nós costumamos dizer, eu quero ver para crer. Eu quero ser que nem o Tomé. Então Tomé acabou ficando famoso por isso. E vale ressaltar aqui, irmãos, que os outros discípulos, eles também tiveram grandes dificuldades em acreditar na ressurreição do Senhor. Lá em Lucas 24:11, que é o texto de Lucas que fala sobre a ressurreição de Jesus, nós temos um relato ali que quando as mulheres foram avisar os discípulos de que Jesus havia ressuscitado, a palavra diz que as palavras delas soavam assim como um delírio para eles. Era como se fosse assim uma coisa que era maravilhosa demais para ser verdade. E a palavra diz que eles não creram no testemunho delas. Então por que só Tomé recebeu essa fama? Porque só ele que tem essa fama de discípulo incrédulo, que dura até hoje, né? Vamos voltar um pouco para o texto. Vamos ler os versos 19 e 20 do capítulo 20. Voltando um pouquinho no texto aqui. João 20, 19 e 20, e depois vamos reler o 24. Diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. E o verso 24 diz, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio.
Os discípulos, eles estavam reunidos em uma casa, portas trancadas, porque eles estavam com medo. Assim como acontecera com Jesus, eles, por serem discípulos, estavam com medo e estavam correndo risco também. Eles temiam por suas vidas. E de repente, Jesus aparece, se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Eu fico imaginando a cara dos discípulos neste momento. Eu acredito que eles não estivessem entendendo nada daquilo que estava acontecendo. Quem é esse? Como é que ele chegou aqui? Como é que ele entrou por essa porta se estava trancada? Quem? E aí então, logo em seguida, Jesus então mostra as suas marcas para eles. Marca nas mãos, a marca do seu lado. E parece que aí então cai a ficha. Aí que eles reconhecem que era Jesus. Ah, é o Senhor Jesus. E aí então se alegraram. A palavra diz que eles se alegraram, se regozijaram. Estou vendo? E aí Jesus como que estivesse dizendo: então agora vocês sabem que sou eu? Reconheceram? Então eu vou repetir a saudação aqui. Paz seja convosco. O fato interessante aqui, irmãos, é que nesse grupo estava faltando uma pessoa. Nós sabemos que Judas já havia traído Jesus, ele já havia ser enforcado, já havia morrido, já não estava mais pertencendo ao grupo dos 12. Mas além dele faltava mais uma pessoa. Tomé não estava com eles no momento em que Jesus apareceu aos discípulos. Nós não sabemos o porquê, nós sabemos quais são as razões que Tomé não estava naquela ocasião. Não sabemos os motivos, se eram por motivos justos ou se eram por motivos banais. Se ele estava em crise, se ele estava doente, a Bíblia não nos revela. Se estava com medo, se estava desanimado. Mas o fato é que por não estar junto com os outros naquele dia especial, ele perdeu uma grande oportunidade de participar daquele momento de alegria, de regozijo, juntamente com os seus irmãos. E aqui, irmãos, cabe uma aplicação para nós. A importância de andarmos juntos. Muitas vezes, em momentos de crise, em momentos de dificuldades, nós temos a tendência de nos afastarmos do povo de Deus, nos afastarmos da igreja, nos afastarmos do convívio dos irmãos. E isso é perigoso. Nós corremos o risco de termos a nossa fé enfraquecida, de esfriarmos espiritualmente. Às vezes achamos que só o fato de orarmos em casa e lermos a Bíblia dentro de nossas casas já é suficiente para mantermos uma vida espiritual saudável. Mas não é. É claro que é importante termos a nossa devocional diária com Deus. É importante nós termos momentos a sós, em oração com o Senhor. Podemos até assistir cultos pela internet, pela televisão, isso é bom, isso ajuda, mas só isso não é suficiente. Cristo, ele instituiu a igreja para que sejamos um corpo, como aquela música, um corpo bem ajustado, ligados, unidos em amor. A igreja, ela não é perfeita. Ela é composta de pessoas imperfeitas, como eu, como cada um de nós. Mas ainda assim, irmãos, é o melhor lugar para nós estarmos. O autor de Hebreus, lá no capítulo 10, 25, ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O texto está dizendo da necessidade de nós congregarmos, de estarmos juntos, de animarmos uns aos outros, de estimularmos uns aos outros, que nós possamos dar assistência uns aos outros. E quanto mais o dia do Senhor se aproxima,
mais pressão do inimigo vem, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Tomé não estava com os demais discípulos, e por esse motivo, quando os discípulos chegaram para ele e disseram: "O Senhor vive", ele disse: "Não acredito". Ele duvidou das palavras de seus amigos. O problema de Tomé não foi duvidar da ressurreição. Os outros também duvidaram. Mas o fato de ele ter condicionado a sua fé a um sinal, a uma prova. Se eu não tocar nas feridas, eu não vou acreditar. Se eu não tiver uma prova incontestável, eu não vou crer. E 8 dias depois, os discípulos estavam lá reunidos novamente, no mesmo lugar, e agora Tomé estava junto com eles. Com uma diferença: enquanto os discípulos estavam alegres, aliviados, porque já viram Jesus, Tomé continuava ali descrente, provavelmente de braços cruzados, né, com aquela cara carrancuda, dizendo: "Eu só acredito vendo". E é interessante que a cena ela se repete, né? Se nós olharmos para o verso 19 e o verso 26, nós vamos ver que eles são bem semelhantes, né? Ou seja, as portas estavam trancadas, Jesus então aparece no meio deles, né, e diz: "A paz seja convosco". Quero entender aqui que Jesus, neste momento, ele queria proporcionar a Tomé a mesma experiência vivida pelos discípulos há uma semana atrás, mostrando o amor de Jesus, que o amor que ele tem por Tomé não era diferente do amor que ele tinha por os outros, mesmo ele sendo incrédulo. E Jesus então se dirige a Tomé e diz: "Olha, coloque aqui então seu dedo nas minhas mãos, tire a prova, toque aqui do meu lado também". E em seguida ele dirige uma palavra dura para alguém que foi discípulo, que era discípulo dele. Ele diz assim: "Não sejas incrédulo, mas crente". Jesus, durante o seu ministério, ele viveu cercado de pessoas incrédulas. Líderes judeus, fariseus, saduceus, escribas, pessoas que acompanhavam os feitos de Jesus, mas eles não tinham por objetivo crer em Jesus. Eles não desejavam crer. O desejo deles era apenas pegar Jesus em alguma falha, para então julgá-lo e condená-lo. Jesus realizava curas. E eles diziam: "Mas curou no sábado. Está profanando o sábado". Jesus expelia demônios. E eles vinham e diziam: "Mas é pelo maioral dos demônios é que você expele demônios". Jesus fazia sinais e maravilhas diante dos olhos deles. E eles pediam mais sinais e mais maravilhas para que pudessem crer nele. Esses eram os incrédulos que Jesus tanto combateu durante o seu ministério. E agora Jesus está dizendo para Tomé: "Tomé, não seja incrédulo. Quer ver os sinais? Veja. Mas creia. Creia". E diante dessa experiência, Tomé então adora o Senhor e decide crer. Tomé abandona as suas dúvidas, as suas incertezas, a sua insegurança e o adora, confessando como seu Senhor e como seu Deus. A primeira confissão de fé, feita por um homem, a Cristo ressurreto, foi feita por Tomé. Tomé foi um grande líder da igreja primitiva. Existem aí registros que indicam que Tomé esteve na Índia, esteve na Síria, pregou o evangelho, fundou igrejas. Muitos se converteram através da sua mensagem, e a tradição diz que ele foi martirizado.
não é? Atravessado por uma espada ou por uma lança. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10, 9, ele diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer em Jesus é uma decisão, é uma escolha. Tomé decidiu crer, e a partir daquele momento ele se torna um novo homem. Crer não é um sentimento baseado em emoções, não é um estado de espírito, não é algo movido por circunstâncias. Crer é ter a segurança de que ninguém pode tirar de você aquilo que Jesus te deu de mais precioso, a vida eterna. O maior milagre, o maior sinal de Deus para você, meu irmão, minha irmã, não é a cura, não é a prosperidade, não é o sucesso, mas é o fato de Cristo ter morrido pelos nossos pecados e ressuscitado. E por isso hoje você é salvo, se você crer. Podem vir as crises, as enfermidades, podem vir as provações. Aquele que crê permanece firme nas suas promessas. E Jesus termina esse diálogo com Tomé dizendo: porque vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós vivemos num mundo cada vez mais incrédulo, cada vez mais cético. Mesmo dentro das nossas igrejas, nós vemos muitas pessoas chegando apenas em busca de sinais, de milagres, correndo atrás apenas de soluções para os seus problemas terrenos. E quando obtêm as suas bênçãos, então eles se afastam da igreja, se afastam dos irmãos. Outros vivem indo de igreja em igreja, buscando novidades, uma manifestação sobrenatural. Pessoas que buscam sinais o tempo todo, o tempo todo. Os versos 30 e 31, esse mesmo capítulo 20 aqui de João, João diz assim, olha, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que os milagres e sinais apresentados nos evangelhos já devem ser suficientes para nós crermos em Senhor Jesus. É claro que Jesus pode, e tenho certeza que Ele faz, muitos sinais nos dias de hoje. Mas não são esses sinais que devem direcionar a nossa vida, a nossa fé. A nossa fé ela deve ser direcionada pelos sinais registrados nas Escrituras Sagradas. Ela deve ser o nosso guia de fé e de esperança. Jesus, Ele não está mais entre nós. Não ouvimos mais pessoas dizendo, olha, Jesus está lá no monte, vamos lá para ouvi-lo. Não, Ele não está mais como homem, né? Estou dizendo como homem. Olha, Jesus está fazendo milagres ali, vamos até lá para ver. Né? Ele não está mais como nós. Mas temos as Escrituras, temos a palavra de Deus, que nos conta tudo o que Jesus realizou para que você creia e tenha a vida eterna. Amém? Que nós possamos ainda que não vendo Jesus de forma física, possamos crer que Ele é o Filho de Deus e que nos resgatou da morte para a vida através da sua morte e ressurreição. E que as verdades contidas nas Escrituras possam ser suficientes para manter a nossa esperança no Senhor. Amém? Amém.
Feche os seus olhos neste momento. Logo em seguida estaremos celebrando a ceia do Senhor. É um momento especial onde nós lembramos do sofrimento de Jesus na cruz, o alto preço que Ele pagou pelas nossas vidas, em resgate das nossas vidas. E damos graças porque no terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. E assim como Ele venceu a morte, nós também venceremos, se nós realmente crermos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos este privilégio de termos as Escrituras Sagradas à nossa disposição para que possamos crer em tudo aquilo que o Senhor realizou em nosso favor. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando os nossos corações, que o Senhor possa nos dar firmeza a cada dia que passamos juntos com o Senhor, que possamos, ó Deus, elevarmos a nossa fé diante de Ti, ó Pai. Cremos no Senhor, queremos andar diariamente na Tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, que o Teu Santo Espírito esteja movendo os corações de cada irmão, cada irmã aqui nesta manhã, Deus. Eu agradeço, eu te louvo em nome de Jesus. Amém.